Olá, estamos hoje, eu aqui, Roseli Gimenez, no Cultura em Foco do Instituto Legos, fazendo alguns episódios que relacionam a psicanálise a outras áreas do conhecimento. Já falamos sobre psicanálise e psicologia, psicanálise e psiquiatria, psicanálise e as ciências da linguagem. Bem, a gama de relações é imensa. Então, aqui houve um recorte, não é, de quatro. Então, hoje é o quarto episódio em que as relações da psicanálise com outras ciências estão sendo abordadas. E para fechar, não é, este bloco, a gente vai falar sobre as relações da psicanálise com a antropologia. Até recomendo para vocês aqui no Cultura em Foco do Instituto Legos, neste canal, a análise do filme A Escavação, em que o personagem central é um arqueólogo, mas também poderia estar nesta relação com a antropologia. Bem, o que vem a ser, não é, a antropologia? É um estudo científico da humanidade. O objeto da antropologia é também o comportamento humano, a biologia humana, a evolução, as culturas, as sociedades, a linguística, não é? Tanto no presente quanto no passado, incluindo o comportamento antepassado da espécie humana. Bom, enfim, antropologia é um estudo cultural. E Freud, não é, nosso papa-mor da psicanálise, né, o inventor da psicanálise, ele contribuiu muito para estudos sobre a antropologia, principalmente a antropologia do tempo, não é, da época de Freud, e que acabaram gerando obras muito recorrentes, muito reconhecidas e conhecidas, como Totem e Tabu e O Mal-Estar na Civilização. Aliás, o mal-estar na civilização tem sido alvo constante de leituras, não é? Para aprofundar o que há tanto tempo Freud colocou e que parece ainda estar na pauta contemporânea. Na obra Totem e Tabu, que é uma leitura, obviamente endereçada aos antropólogos, Freud busca analisar a gênese, a origem dos totens, dos símbolos sagrados e respeitados, e dos tabus, que são aquelas proibições de origem incerta. Tudo isso, não é, são as coisas que cercam e cerceiam as liberdades individuais e coletivas de uma determinada sociedade. Então, há alguns tabus, como o incesto, né? Entre irmãos não deverá haver comportamento sexual, não é? Assim como também não deveria haver entre pais e filhas ou filhos e mães. Um exemplo bastante interessante, já também comentado aqui, mas comentado também sobre mitologia e imaginário no canal Teoria das Fadas, não é? Eu sempre recomendo, é a leitura que se faz de Édipo Rei, a tragédia grega de Sófocles, mas que recebeu uma leitura psicanalítica de Freud, justamente para estudar um tabu, que é o incesto. No caso, Édipo, o filho, casa-se com a própria mãe e ela tem filhos dele, não é? Que são seus filhos e, ao mesmo tempo, seus irmãos. Então, estes são tabus
coletivos, não é? Mas também, muitas vezes, individuais que trabalham determinada conduta social. Interessante, recomendo a leitura de Totem e Tabu. E mais um pouquinho falando sobre a obra O Mal-Estar na Civilização, nela, Freud categoriza o ser humano em relação aos animais a partir da civilização. Vejam como é uma obra importantíssima, não é? Que também tem relações com antropólogos bastante conhecidos e que trabalharam essas questões. Para Freud, é justamente esse elemento que dá identidade própria à humanidade. Desse modo, carregamos um componente coletivo e complexo que designa uma superioridade dentro de uma cadeia, ou ao menos assim os seres humanos se consideram, não é? Superiores aos outros animais. E recomendo também a leitura dessa obra, mas dos estudos do antropólogo Lévi-Strauss, né, que também vão nessa linha de pensamento. E o que a antropologia e a arqueologia também têm em comum com a psicanálise é esta escavação, não é? É uma proposição de escarafunchar o nosso passado para trazer ao nosso presente dores, angústias que estejam ali adormecidas e, de uma certa maneira, na psicanálise, buscar este primitivo que talvez possa ser a origem de alguma neurose. Então, vejam como as ciências, não é? Elas se interrelacionam. Tudo é uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade. As ciências não caminham sós, elas têm sempre uma relação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dos últimos vídeos. Este é o quarto, então é psicologia e psicanálise, psicanálise e psiquiatria, psicanálise às ciências da linguagem e a psicanálise em relação à antropologia e arqueologia. Convido vocês aí a reverem esses vídeos, a reverem outros vídeos, né? A reverem A Escavação, é um filme, e sobre ele a gente faz alguns comentários psicanalíticos. Até logo mais.